Olá, estamos aqui de novo com aqueles nossos bate-papos com espíritas do Brasil. Hoje eu tenho a alegria de conversar com a Lídia Valesca Pimentel, de Fortaleza, Ceará. Ela vai nos contar das experiências, dos projetos, dos trabalhos sociais que ela está envolvida, e eu tenho certeza que vai ser uma conversa maravilhosa. Lídia, meu amor, bem-vinda, bem-vinda. Te apresenta para a turma, para quem está caindo aqui pela primeira vez, e vamos começar a nossa conversa. Vamos, eu queria primeiro agradecer pelo convite. É Hum. sempre uma alegria, né? Você que é tão escutada, que tem uma comunidade, né, tão assídua aí, eu vendo, ouvindo você. Eu me chamo Lídia Valesca, eu sou aqui de Fortaleza, do estado do Ceará, e aqui eu faço parte de um grupo espírita chamado Grupo Espírita Casa da Sopa, que é uma organização não governamental da sociedade civil que atua com pessoas em situação de rua. E nós temos esse trabalho há 29 anos. Ai, que lindo. Então, a minha Conta com trajetória detalhes. passa por isso. Que lindo. E Sim. esse tempo todo, né, em que a gente atua com população de rua, eu acho que a gente tem também trajetória, que é uma trajetória que vai desde dessa motivação, que é uma motivação que normalmente os espíritas têm pela caridade, até que a Uhum. gente vai se desenvolvendo e vai encontrando os rumos que são rumos de um tipo de engajamento social crítico, um tipo de engajamento social efetivo que possa colaborar com as pessoas, com a vida das pessoas, mas também com a situação social em que elas vivem, né? Que lindo, Lídia. Então, eu sempre digo, eu escrevi um texto uma época, porque eu também tenho uma formação acadêmica, e eu escrevi num livro chamado Viver nas Ruas. É um Ai, que livro que foi lindo. escrito aqui pelo pessoal da psicologia, aqui do curso de psicologia da Universidade Federal do Ceará, Uhum. do Núcleo de Psicologia Comunitária. E aí, nesse livro, eu falei um pouco sobre a trajetória da Casa da Sopa e o conceito de solidariedade, Ai, que bonito, tentando entender um Lídia. pouco como é que esse conceito, que é o conceito de solidariedade e formação em rede, trabalho de Uhum. ação em rede, ele vai se constituindo para que o nosso fazer espírita seja um fazer espírita ligado a uma noção de direitos humanos, de desenvolvimento social, Sim. né? E que é Não apenas aquela engajado coisa de também dar o na. alimento, né? Uhum. Desculpa, eu te cortei. Exatamente, exatamente. Só que isso também é um processo, porque nós descobrimos com o tempo, quando nós começamos, a Casa da Sopa começou, eu não, se eu for contar assim, eu entrei em 1992, 93, por aí. Sim. Antes disso, já tinham pessoas que faziam a entrega da sopa às sextas-feiras, e era ligado a um centro espírita chamado União Espírita Cearense. Sim. E eram pessoas espíritas que levavam para as ruas de Fortaleza um panelão imenso de sopa, e isso era distribuído para as pessoas que moravam na rua. Uhum. Nesse tempo, não havia nenhuma política pública. Nesse tempo, 1990, 91, 92, enfim, não havia Nada. nenhuma política pública. O que havia era boa vontade das Uhum. pessoas de fazer alguma coisa para aquelas pessoas ali. E, Sim. eu comecei a me engajar, e quando eu estava nesse engajamento, eu também estava num processo que era de entrar na universidade, Sim. de começar a construir projeto de pesquisa, de fazer monografia, essas coisas. Eu era muito jovem. E eu comecei a ver ali, querer entender e querer estudar. Sim. Então, isso foi, uma experiência interessante, porque acabou unindo o meu fazer como cidadã, o meu fazer como espírita, mas também o meu fazer como
estudante, como sim, pesquisadora e depois como acadêmica, porque eu não parei de estudar população de rua, até hoje estudo, fiz uma tese de doutorado sobre esse assunto, enfim, então a coisa foi, eh, digamos assim, tomando conta também de vários campos, né, da minha vida pessoal. sim, foi te envolvendo totalmente. Foi me envolvendo total. E aí eu, lá nesse centro espírita, a gente começou a querer ir fazer mais, além Uhum. de entregar sopa. E aí a gente acabou saindo de lá, o grupo que distribuía essa sopa, e montamos o Grupo Espírita Casa da Sopa. Como a gente estava muito ligada a essa coisa da entrega de sopa, o nosso nome ficou Sim, esse. Eu muito confesso justo, que esse tá nome certo. Te esse estranha um nome pouco. emotivo poderia ser mais pomposo, poderia falar de dignidade, direitos, de vida, de tanta coisa, mas ficou Casa da Sopa e a gente tem uma honra, saber que nós também temos uma trajetória. Sim, E mais nos aproximou, assim, o que mais nos motivou imediatamente era um ímpeto humano e solidário, de ir ao uhum, encontro daquelas pessoas que estavam ali, que dormiam na rua, que enfrentavam a fome, o frio, que tinham problemas de álcool e drogas e tal. Então, era essa a motivação inicial. Era sim, um sentimento, sabe, Suzy, de de humanismo, sabe, sim. de de E de uma certa de de impotência dá, né, Lídia? Não não, não te sentia era, um pouco e a gente impotente? queria fazer Uhum, alguma coisa pelas sim, pessoas. sim. E aí nós alugamos uma casa Oh, que e, bonitinho. montamos tudo no estatuto, montamos a instituição. E começamos a funcionar, fazendo entrega de sopas, depois abrindo em outras datas. Hoje nós não somos centro espírita, na verdade nós nunca fomos no centro espírita, mas a gente tinha algumas atividades espíritas, Sim. como evangeloterapia, como o passe, Uhum, com até reunião mediúnicas e tal. Então nós tínhamos esse envolvimento, que era um sim, envolvimento espírita, dentro de uma prática, que era uma prática espírita, mas nós não éramos um centro espírita, aberto, com aquelas sim, metodologia toda, sim, espírita e tal. E aí a gente passou, eu diria que essa foi a primeira fase, é a fase da gente nos no nosso ímpeto juvenil de querer fazer alguma coisa sem saber muito por onde, mas Ai, mas de é tão bonito. não ficar quieto em casa, enquanto algumas pessoas dormem na rua, né. Uhum, E aí no segundo momento, que eu digo que é a nossa segunda fase, foi uma fase importante, porque foi uma fase que a gente começou a isso depois de mais ou menos quase 10 anos dessa prática, né, de encontrar inclusive nesse primeiro momento, a gente monta uma coisa chamada, banco de ajuda, que era assim, cada pessoa da comunidade podia ajudar com alguma coisa, às vezes sim. alguém lá no Tribunal de Justiça ajudava a gente a tirar documento, alguém lá não sei de onde dava a Um doação dos mutirão. alimentos, um Aham. supermercado. Era como um mutirão, é uma rede, é uma Que rede. lindo, Então que a gente lindo. dizia que era um banco de ajuda, porque nesse banco cada um depositava Aquilo aquilo que que podia. poderia dar para aquele andar. Às vezes era um saber Uhum, como médico, como enfermeiro, como enfim. Então começou assim. Depois, eu acho que no segundo momento, nós descobri foi um momento também de uma certa transformação no Brasil, com a vinda das políticas públicas sim, para a população de rua. Então, tem aí a primeira gestão do governo Lula sim, e depois de começa 2003. Uhum, sim. isso em 2003, né, quer dizer, a gente já tinha quase 10 anos disso. Ai, que E aí, gracinha. aqui no Tô apaixonada por essa casa da sopa. Aqui em Fortaleza, a gente começou a essas políticas nos mobilizaram internamente. Começou a aparecer outros grupos que Sim. atuavam com população de rua, dentre elas uma grande parceira nossa, que era a Pastoral do Povo de Rua, Olha, que e bonito isso. nós começamos a fazer ações em conjunto para fazer
colaborar com a política pública para a população de rua. Eu queria dizer que a minha tese é de 2005, então meio que 2005. coincide, quando eu venho da escrita da tese, então era a primeira tese, não tinha nenhum pesquisador ainda com dissertações de mestrado, tese, doutorado sobre esse assunto, e aí eu começo a colaborar também com a política pública, e Que lindo. mobilizando também o próprio protagonismo das pessoas em situação de rua, para que eles dissessem o que que eles queriam da política. Que eles Então, precisavam, aparece, né? Uhum, uhum. claro, porque o governo, quando veio esse governo, que era o governo Lula, havia nas suas diretrizes uma noção de que a política pública ela tem que seguir com os seus protagonistas, né? Ela precisa ser democrática e ela precisa vir também com o olhar Sim, daqueles que fazem, que estão na política, que vivem, né? As situações, enfim. E aí nós começamos a articular seminários locais, para que a gente nossa, que lindo. pudesse, digamos assim, entender mais da política pública, Sim, ouvir as pessoas com quem a gente assistia. Então, isso nos deu uma como, bagagem. como uma bagagem incrível, Nossa, que aí a gente dá um salto daquela coisa que era o desejo humanitário, o desejo sim, solidário de ajudar ali aquelas pessoas para uma visão mais ampla, que lindo. uma visão que era a visão da justiça social, da política pública, dos direitos. Então, você tem aí isso, um deslocamento. Você antes via aquela pessoa como alguém que precisa da sua assistência, da sua atenção, da sua solidariedade. Agora a gente vê essas pessoas também como cidadãos, Ai, cidadãos de que direitos. beleza, Então, essa Lídia. visão, ela é muito importante, porque tem gente que até hoje não consegue ver assim. Vê sempre a Sim, pessoa em situação de rua como o pobre coitadinho, sim, sim, o sim. mendigo, né? O, o irmão da rua, o irmãozinho. Então, Uhum, você irmãozinho. nenhum Sim. problema é dizer que eles são nossos irmãos. É claro que eles são irmãos, a gente São irmãos, reconhece mas isso, é, mas mas a gente eu entende que entendo são que irmãos, são cidadãos, são precisam de pessoas, seres humanos. são Uhum, cidadãos, são pessoas de uhum, direito, são pessoas que têm que ter sua dignidade uhum. preservada e que a gente tem que operar na perspectiva dos direitos. Então, isso mudou um Que pouco o lindo. nosso enfoque. Então, esse foco foi de grande crescimento para todos nós lá da Casa da Sopa. Para mim, especificamente, foi de muito crescimento, entendimento e tal. E aí a gente tem, logo em seguida, poucos anos depois, uma terceira fase, que é a fase em que a gente começa a tomar contato com uma rede, que é uma rede americana que trabalha com intervenção no sofrimento social. Chama-se RAIS, com 3 S, Raiz. RAIS. Rede Americana de Intervenção em Situação de Sofrimento Social. E aí, quem começou a participar da RAIS foi o Leonardo, que na época era o nosso representante da casa, o nosso coordenador geral, Sim. e ele começou a ter, a se formar dentro de uma metodologia, que é a metodologia chamada tratamento comunitário. E aí ele veio com essa novidade para a gente, que Olha era que um bacana. método de agir que ele era baseado numa espécie de vinculação comunitária, porque a gente já fazia um pouco isso desde a época do banco de ajuda, mas Sim, nós fazíamos intuitivamente, sim. intuitivamente, trabalhando um pouco com a solidariedade das pessoas, o sentimento de boa vontade das pessoas, principalmente pessoas espíritas, que nos viam ali como aquele lugar em que eles poderiam também fazer um exercício, que era o exercício da solidariedade e da caridade. Sim. E aí a gente teve esse boom, digamos assim, de um outro olhar, além Um outro do pulo olhar de da política. crescimento, né?
outro pulo de crescimento, exatamente. E aí esse pulo de crescimento foi muito importante, porque a gente passou a entender que a gente não faz sozinho, que a gente Ah, faz com a comunidade. E sim. aí a gente começou a ver a perspectiva do território, sabe, Suzy, hoje eu colaboro, às vezes, com algumas organizações aqui, espíritas, inclusive, que estão montando seus projetos de assistência social, de promoção social, como eles chamam, e eu sempre digo para eles que a gente não pode isolar a casa espírita do território. Ele não pode Mas ser um lugar em que ele sensacional. não dialoga com o território. Então, Sim, essa é uma preocupação minha. Por quê? Porque você se encapsula, você não exatamente. tem possibilidade de um diálogo, né? Um diálogo dentro do território, automaticamente você isola aquelas pessoas Uhum. como um lugar muitas vezes inóspito. Nós que já sofremos tantos preconceitos, né, por Sim, serem espíritas, tem, hoje não tanto, mas anos atrás as pessoas tinham medo de passar na calçada de um ser espírita, né, achando que sim. ia ter espíritos ali dentro e as pessoas tinham Sim! medo de Tinha gente até que atravessava a rua, né? atravessar a rua. Quer dizer, hoje a gente já não tem mais tanto esses preconceitos, né? Mas Sim, nós ainda estamos isolados. Nós ainda, os espíritas, não participam das manifestações sociais, dos sim. conselhos, dos comitês, da política pública, não vê a partir de política A pública, questão dos etc. Então, conselhos municipais, que são tão importantes, né? eles ligados, Nunca tá vi atuando. nenhum espírita. Nunca. Pois é, infelizmente. Porque Uhum. há uma distorção aí de que o espírita não deve se envolver em Em política, política. né? Então essa noção a gente já sabe que é uma noção que a gente precisa debelar. É. Mas eu queria fazer um parêntese sobre essa coisa de espiritismo e política, já que a gente está aqui só nesse bate-papo, né? Sim, por favor, Para minha dizer querida. que a gente também precisa entender qual é a política a qual a gente se vincula, né? Sim. Porque a gente tem aqui no estado do Ceará um senador que é espírita e Meu Deus, que que foi vergonha. eleito por muitos espíritas, Sim. assim, teve voto, né, de muitos espíritas. Uhum. E esse senador, ele se vincula à bancada da Bíblia, lá Uhum. no Senado, Da bala e do da boi. bala e da Bíblia, né? Aham. Esses dois Bs muito É. perigosos. E dos E do bois, boi né? também, porque ele também Bala, participa dos ruralistas. É. é, Tudo que é boi, ruim, ele tá lá. Uhum. sim. Então, Infelizmente. assim, a gente lamenta muito isso, porque é uma visão completamente distorcida do espiritismo, Sim. de um viés, digamos assim, conservador. E esse viés conservador, ele é doutrinário e ele não enxerga a realidade. Ele não consegue compreender numa perspectiva não só dos direitos, mas ele não vai para a compreensão da transformação social. Ele Uhum. não chega na De transformação jeito social. nenhum. Então, ele vai Ele é querer manter o elitista, status quo. né, Lídia? Ele aí Elitista. quer manter o status quo. Então, Uhum. se traveste de alguém que quer fazer caridade, que quer ajudar as instituições, que isso, que aquilo, mas que, na verdade, ele pode até ajudar as instituições espíritas, né? Porque eu sei que existe emenda parlamentar, que existe isso, Uhum. aquilo, mas o que está por trás Sim. é a manutenção de um status quo social. Então, a gente tem muita preocupação com isso. Quero pedir desculpa por essa tosse súbita, Não te preocupa, meu é, amor. De tosse, eu sou mas pós-graduada. sim, você já sabe que é tosse, né? Eu sei, minha querida. Querida. Mas que muda a temperatura aqui, cai uma serena, muda não sei o que, eu fico tosse. Imagina você aí no Ai, seu minha querida, país. nós E aí? agora estamos com
17 graus aqui. Para mim é verão. Tô Eu assim, até meio tropical. é, Ah, aqui tá 26, tá? oh, vinte e minha seis querida. E graus, pra ti tá já tá fresquinho. lindo, Oh, linda, tá delicioso. Aliás, querida. Fortaleza tem uma brisa deliciosa essa época, gente. Ah, cidade Olha, você maravilhosa, linda demais. Lídia, precisa vir aqui. eu tô encantada com essa tua história. Eu tô encantada. Quero lhe esperar aqui em Fortaleza, viu? Oh, Bom, linda. então, eu acho que essa foi o nosso terceiro momento, né, Sim. desse de expandir, pensar que fazer um tipo de movimentação que era pensando a comunidade, o território, com quem a gente pode dialogar o território, vindo as vulnerabilidades do território, mas também as potencialidades desse território. Também entendendo o protagonismo das pessoas em situação de rua. Isso quer dizer, é fazer com eles. Que E lindo. aí tem uma frase que é muito dita, né, nas pessoas dos movimentos sociais, que é nada para nós sem nós. Ai, E que nós bonito. compartilhamos Que, desse entendimento, que porque, bonito, Lídia. porque a gente o nada para nós sem nós eles não precisam ficar imóveis ali, eles têm que ser Só recebendo. protagonistas da ação. Exato, exato. E ele exatamente, eles não têm que ficar só recebendo. E mais, Uhum. a participação deles dentro do nosso espaço. Então, hoje, nós temos uma cozinha comunitária, é um exemplo, nós temos uma cozinha comunitária e quem lida com a cozinha, quem prepara os alimentos, são pessoas em superação da situação de rua, são voluntários. Ai, meu Deus, Outro que fica na bonito. portaria da escola, que a gente tem uma escola comunitária lá. Outro, quer dizer, ajuda na roupa. Então, assim, a gente engaja as pessoas para que elas possam também criar esse protagonismo. Então, não existe uma coisa que é muito comum na casa espírita, que é o nós e e eles. Sim. Os Tem assistidos, coisa. os Tirar do assistidos. sério Uhum. os assistidos, que faz me tirar do sério Sim. dentro dos grupos de assistência social espíritas, é essa coisa de nós e eles. Olha, Uhum. eles, nós estamos aqui cuidando, nós estamos Deles. aqui Uhum. para eles, nós estamos E eles não têm nome, né, Lídia? Eles são eles eles, não têm nome, não tem face, não tem eles não têm nome, nome, eles são pobres, são pobres, são os exatamente, e eles são assistidos. os pobres, Uhum. os assistidos, os pobres, né? Enfim, quando a gente desmonta essa ideia, não tem nós e eles, é fazer com eles, Ai, é nossa. fazer nós todos juntos. É eles participando das reuniões, das decisões, né? É encontrando as soluções, é mediando conflito, porque às vezes tem Sim. conflito de várias naturezas, né? Então, É. essa experiência que a gente vem construindo, ela é uma experiência que ela está ancorada numa perspectiva de uma dialogicidade. Sabe que hoje de manhã eu fui fazer uma faxina em casa Sim. e eu estava faxinando, né, eu vou ouvir, eu sempre faço isso ouvindo música, né, coisa de quem está organizando casa, e Sim, aí bota sim. eu resolvi escutar uma live que ocorreu há 15 dias atrás, mais ou menos, do pessoal do Livre Pensar. Eu participo desse grupo e sempre estou lá, e como era um sábado, eu estava com a casa com visita, meu neto, minha filha, eu quase não assisti direito. Eu digo, eu vou ver a live todinha. E foi muito bom, porque era uma live que está estudando, esse grupo está estudando o livro do Signatis, do Luiz Signatis. Sim. E eu já participei, fazendo fala e tal, tal, e foi muito interessante. E uma das coisas que o convidado falou, e eu vou pedir desculpa, porque eu não lembro o nome do convidado aqui no dia, que era um convidado de fora, não era do grupo, tudo. Ele Sim. disse uma coisa que me marcou muito, sabe? Ele disse assim que
a gente precisa construir no espiritismo um pensamento social não só ancorado para o nosso tempo, que é o século XXI, né, mas também que nos dê uma noção de novas práticas, porque ele estava ali meio que fazendo uma reflexão sobre essa noção de caridade, Uhum. que não era de caridade não, de evolução, e ele fazendo uma crítica um pouco a esse conceito de evolução, dizendo assim: "Como é que a gente lida então com o conceito de evolução?" Aí ele diz: "A partir da perspectiva dos direitos. A Uhum. gente tem evolução dos direitos, a gente tem até evolução individual, pessoal, mas ele vinha com essa crítica de que há uma evolução de mundos e tal, e tal." E eu fiquei com aquilo na cabeça, sabe, pensando assim, a gente está diante de muitas mudanças, mudanças que são muito benéficas para nós espíritas, mas ao mesmo tempo são desafiadoras. Muito, Porque a gente está muito. diante de uma de as pessoas, elas são muito apegadas a uma certa doutrinação, que Sim, quando sim. você tira essa doutrinação, elas ficam Elas sem se chão, sentem elas elas ficam não sabem para onde fragilizadas. Uhum. elas não sabem para onde ir, ela fala: "Eu vou me apegar a quê agora? Se eu Sim, for criticar esse livro", é como se fosse uma profissão de fé, é como se a gente exatamente. mexesse na fé da pessoa. Aham. Tu tira o E chão da pessoa. quando É. tira o chão, exatamente. Uhum. E quando Kardec nos falou de fé raciocinada, eu acho que ele quis dizer para a gente exatamente isso, de uma coisa que vinha, você pensa, você reflete, você critica, você é capaz de examinar uma série de coisas e pensar. Então, a nossa prática social espírita, ela também precisa ser repensada. E ela Sim. tem que ser repensada não só com as bases que diz todas a assistência social, as leis de assistência social, etc. Não só isso também, mas não só isso. A partir de uma ideia em que a gente constrói uma visão de ação, uma visão de capaz de mobilizar uma ação transformadora no plano individual e coletivo. Então, Sim. lá hoje, atualmente, eu faço a mediação de um grupo de mulheres. Eu acho até que eu já vim falar aqui sobre esse Eu acho que grupo, que nós é o falamos grupo sobre isso no outro vídeo, mas pode Maravilhoso. contar. E lá a gente sempre diz que é assim, não é só como é que cada uma daquelas mulheres supera a pobreza, a violência, a situação de rua, etc. Não só isso, mas o que é que nós podemos fazer coletivamente juntas? O que é que Sim. esse grupo pode fazer umas pelas outras, De certo? novo, é aquela coisa do nós, né? Não só receber, mas Exatamente. com eles, Então com não é elas. ir lá e as pessoas irem lá para fazer, porque a gente tem um momento em que elas podem tomar banho, trocar de roupa, tem, coisas que as mulheres gostam, né, creme, desodorante, coisa para cabelo, isso melhora. Quando elas vão no Autoestima, né? banheiro tomar banho, se ajeitar, trocar de roupa, quando elas saem, elas são outras pessoas, é É, incrível. é A gente vê incrível. isso com os homens também. Aí a gente pode falar de dignidade menstrual, a gente pode Sim. falar de dignidade humana, que é uma pessoa que tem sede e não tem onde beber água, Meu onde Deus. tá menstruada e não tem um lugar para tomar banho, né. Então, assim, É muito a gente está grande, diante sabe, Lídia? de É muito grande muito grande, a coisa é muito toda. grande. Então, assim, a coisa, a situação é muito de uma precarização, que é uma Sim, precarização da própria vida. Então, o padre Júlio Lancelotti, ele tem feito uma coisa muito legal, assim, a gente ele tem que rezar muito tem por ele, por esse construído querido. junto com Uhum, tem né? ele tem construído junto com a opinião pública um olhar para a população de rua, porque qual o problema do padre Júlio Lancelotti? Por que que ele está sofrendo tanto? Porque ele é uma pessoa
que ele não para, porque Uhum. ele não tem medo daquela pobreza ali na rua. Porque Exato. as pessoas, de modo geral, elas se incomodam quando vê pessoas em situação de rua. Ele meio que tá Parece dando que um tapa na cara da sociedade, sabe, Lídia? é, Ele exatamente. ele Mas mostra isso para a sabe, sociedade. eles sentem uma espécie de rejeição, Sim. como se o desalinho dos seus corpos, o Uhum. cheiro dos o cabelo que a pessoa usa, aquilo parece que agride, Sim. agride. O nome disso chama-se higienismo social. Uhum. O que Sim. é o higienismo social? É uma visão de que a cidade precisa estar limpa e nessa limpeza tirar tudo aquilo que, entre aspas, é feio, que Uhum. é sujo, e como se essas pessoas fossem lixo, Se fossem como se essas coisas. pessoas Uhum. fossem algo que tivesse que ser removido Sim, dali, entendeu? Para que o cidadão possa transitar bem sem aquele incômodo. Ele está exatamente. fazendo nada com a pessoa, ele está às vezes dormindo ali no banco da praça. Ele não está pedindo, ele não está fazendo nada. Ele Mas está é a incomodando a existência dele que incomoda essa turma. Lídia, meu exatamente. amor, essa nossa conversa aqui podia render mais um vídeo, eu acho. Mas nós só temos mais 3 minutinhos. Eu te dou esses 3 minutos para tu fazer agora uma despedida, que para mim é sempre maravilhoso conversar contigo. Eu aprendo muito contigo, Lídia. Bom, eu queria agradecer, eu quero dizer que toda vez que a gente vem, fica devendo mais uma coisa. Então, já anota aí para a gente voltar da outra vez, né. Com certeza. E dizer que nós, da Casa da Sopa, nós estamos, sempre precisando do apoio da comunidade. Então, a gente está aberto para receber doações, a gente está aberto para receber voluntários, está aberto para receber pessoas de boa vontade que queiram pensar conosco, né. E nós recebemos doações por intermédio de um Pix, Eu vou o deixar Pix fixado é assim, aqui. Tu me passa pelo WhatsApp que eu deixo fixado aqui nos comentários, passo, tá bom? passo, é contato@casadasopa.org.br. E tem as nossas redes sociais no Instagram, chama @Casa da Sopa, Redes que Cuidam, e a gente traz no nosso sobrenome isso, Redes que Cuidam. Então a Que gente lindo. cuida uns dos outros, tenta cuidar o máximo possível um dos outros, tenta fazer essa mobilização e construir um mundo novo. E construir um mundo novo passa também pela solidariedade, por ver as pessoas e querer de algum modo ajudá-las e a transformar essa realidade. E não só a realidade social, a individual, mas a realidade social, colaborar com uma visão de mundo novo. É isso, queria Querida, agradecer, dizer que eu estava com saudade eu tava com e saudade também. que a gente vai se falando por aí, A né. gente vai se falando. Vou marcar contigo um próximo encontro para a gente continuar essa nossa conversa tão linda. Fica bem. Um grande beijo para ti, tá? A Tá gente se bom. encontra por aí. Tchau, minha querida.